Frota e Companhia está aqui no interior paulista, em São Roque, para o lançamento desse drone, o Incopter, que chega ao mercado nacional em duas versões. Tá? Esse aqui é um LiDAR para aplicações de monitoramento, defesa civil, coisa do tipo, e também tem aplicações logísticas, né? Transporte de pequenas mercadorias, e a gente vai entrar nos detalhes dessas duas aplicações logo mais, assim como vamos conhecer tecnicamente esse produto. Desenvolvimento alemão está chegando no Brasil agora. Fica comigo. Enquanto isso, clica no joinha, vamos apoiar, né, o desenvolvimento do canal da Frota e Companhia, dá aquela hypada que é extremamente importante pra gente, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sino e fica comigo para conhecer tudo sobre o novo Incopter, drone para aplicações logísticas e também de monitoramento. Frota e Companhia, movidos pela notícia. Agostinho, a gente está aqui com o Incopter, então me explica tecnicamente o que é esse produto, quais são as características dele, e seja bastante detalhista, por favor. Obrigado. Bom, esse aqui é o Incopter 198, né? Começa com esse número 98, o que seria? São 1,98 m de envergadura. Né? Temos a envergadura aqui. Ele é um drone classe 3. Né? Classe 3 é um drone até 25 kg de peso máximo de decolagem. É um drone que possui 8 motores. Ele decola e pousa na vertical e voa como uma aeronave, como um avião. Então, a decolagem ele faz com os 8 motores ligados nessa posição, ele está na posição de decolagem, né? Vai decolar e vai acelerar, vai transicionar com essas 4 motores, eles vão ficar na posição horizontal, fazendo um voo que nem uma aeronave. Ele atinge que altitude? A autorização dele é para até 120 metros do solo, mas ele pode voar até 3.000 metros de altitude. O que quer dizer altitude? Por exemplo, você tem um morro. Em cima do morro, a gente sempre vai poder estar a 120 metros acima do morro. Mas a altitude são 3.000 metros que ele pode voar. Tá bom. Você fez na apresentação, você falou sobre velocidade cruzeiro, ou seja, ele chega a 90 graus, a 90 km por hora, sim, mas com asa fixa. O que é isso? É assim, asa rotativa é a asa do helicóptero. Então, essa aqui é uma asa rotativa. Tá. Para ele manter a sustentação, o motor precisa girar e o ar passar, né, pelas hélices e mantendo. Então isso aqui é chamado de asa rotativa. A asa fixa é como do avião. Ela não gira, ela está fixa. O que faz a sustentação é o vento, o ar passar por ela e aí ela se sustenta. Então o helicóptero, por exemplo, ele tem que usar energia o tempo todo, porque ele precisa girar as hélices para se manter no ar. Enquanto o avião não. Existe avião sem motor, né? Um planador, como que ele consegue isso? Porque ele tem asa fixa, com o ar passando embaixo e em cima, faz com que ele se sustente no ar. Essa é a diferença. Ele decola como um helicóptero e voa como um avião. A gente está aqui com a versão LiDAR, né? E me explica qual que é a distribuição de peso. Então, cerca de 10 kg de bateria. Sim. O corpo dele é de 10 quilos. 10 quilos. Todo o corpo dele é de 10 quilos. Ele tem 10 quilos de baterias, então ele tem uma capacidade de carga de até 5 quilos arredondando. Tá? Ele pode levar carga seca em seu bagageiro, mas também pode levar outros sensores, como o sensor LiDAR, um sensor LiDAR de grande porte. O sensor LiDAR é um sensor que faz o mapeamento de áreas e de ativos, sim, e para engenharia, para monitoramentos em gerais, tem um grande resultado. Quanto pesa um equipamento desse? Um LiDAR? O nosso LiDAR, o LiDAR que a gente está trazendo aqui, está mostrando para vocês, tem 4,5 kg. Similar à capacidade de carga, né, de 4.700. Exato. Ou seja, para aplicações logísticas também. Exato. Me explica sobre as possibilidades de caixas, de tamanhos, de capacidade volumétrica, né, para o transporte de cargas. Né? O volume dele, né, o volume que pode ser colocado embaixo das suas pernas, é aproximadamente 57 litros. Né? 4,7 kg.
Pode ser caixa refrigerada, pode ser caixa sem refrigeração, pode ser utilizado com guinchos, né? Por exemplo, ele não precisa pousar para você tirar. Se ele usar o guincho, você baixa o guincho, solta a carga e ele continua o voo. Ele pode fazer, por exemplo, 3 paradas, né? A distância dele é aproximadamente de 90 km de alcance, então, por exemplo, em 90 km ele poderia deixar 3 cargas com guincho, por exemplo. Por exemplo, para ele pousar, ele precisa de uma situação específica, alguma condição técnica que permita ele pousar? O operador, ele pode estar remoto em qualquer local, pode estar no escritório, o operador. Agora, em cada local de pouso tem que ter um que nós chamamos de operador visual. É aquele que vai liberar o pouso. Ele tem que analisar se a área está limpa, se não existe algum tipo de impedimento, e aí ele se comunica com o operador remoto e autoriza o pouso. Bom, na maioria das aplicações de carga, então, de aplicações logísticas, provavelmente vai ser essa questão do guindaste, né? Do que você solta a carga para, enfim, para entregar. Pode ser, pode ser. A gente já utilizou, principalmente, para áreas de difícil acesso, por exemplo. Se você tem uma equipe de combate a incêndio, e você quer mandar algum tipo de suprimento para quem está combatendo lá o incêndio. Então, lá não é uma área preparada para pouso. Então ele vai até aquele local, desce o guincho, aquela equipe pode receber o material, a encomenda, e aí ele continua o voo. Sempre que tiver um local de pouso preparado, ele pode utilizar. Tá bom. O que mais que a gente pode falar tecnicamente sobre esse produto? O que são essas luzes de indicação aqui? Me explica o que a gente está vendo aqui exatamente? Então, as linhas de design, tudo, por favor. Como uma aeronave, ele precisa ter luzes de navegação, né, para ser visto, né, à distância. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem uma exigência da certificação que essas luzes necessitam ser vistas no tempo claro a 30 segundos de distância. Com sua velocidade de 90 por hora, isso dá em torno de 700 metros de distância que tem que ser visto. Sim. Então, por isso ele possui, como é uma aeronave, apesar do tamanho ser da menor classe, ele é operado remotamente, a sua certificação é exigida uma certificação aeronáutica, muito próxima de aeronaves tripuladas. Que classe que é? É um drone classe 3. Classe 3. Classe 3 é o drone que é de 300 gramas a 25 quilos de peso máximo de decolagem. Ele está no limite da classe 3. Tá bom. E ele pode ser operado, você também explicou ali 3 modos de operação, né? Sim. Que o operador vai enxergar. Sim. Conta pra gente isso tem um pouco a ver dos modos de operação de drones em geral, né? Então, em geral, os drones que são autorizados no Brasil e podem voar em quase todos os casos, é quando o operador visualiza o drone, chamado veloz, está na linha de visada. Uma segunda operação que pode ser também autorizada é a e-veloz, onde um segundo operador fala para o primeiro aonde o drone está. Então é uma operação veloz, visual, estendida. Esse equipamento ele é projetado e está sendo certificado para a operação B-veloz, que é a operação além da visada do operador. Então o operador não precisa ver o drone nunca, ele precisa sim ter a pessoa de pouso e decolagem, mas o operador em si, não. E aí, pessoal, estou aqui com o Armando, tudo bem, cara? Tudo bem, Gustavo. Tudo jóia. Ele vai explicar para a gente as possíveis aplicações, os 2 tipos, né, os 2 segmentos em que o Wingcopter vai atuar, tanto para o transporte logístico, como para operações LiDAR de reconhecimento dos ambientes. Isso aqui é uma caixa de carga. Vou mostrar para vocês que é super fácil, né, o acoplamento e desacoplamento dela. Deixa eu até tirar uma dúvida, isso aqui é tão fácil, né, de colocar, não tem nenhum perigo dele abrir em voo? Não, não tem perigo, Gustavo. Na verdade, com esse sistema aqui de conexão com o corpo da aeronave, né, então você tem uma segurança de que a caixa em si não vai cair. E é uma caixa aerodinâmica, então no voo de asa fixa, a 90 km por hora, né, essa tampa aqui ela fica presa de uma forma que a própria aerodinâmica
vai deixar beneficia, né? Então, dá uma segurança. E nós já testamos milhares de horas de voo, né? Então, curiosidade aí que precisava esclarecer. Mas eu queria que você fosse mais detalhista com a gente com relação às possíveis aplicações, pensando no segmento logístico primeiro. Perfeito. Então, é um produto que oferece uma inovação, né? É um drone de uma capacidade relativamente alta de carga, são 4,7 kg de transporte a 98 km por hora, é um eVTOL, né? Decola e pousa na vertical e voa em velocidade de cruzeiro com asa fixa. Bom, evidentemente, na comparação direta com drones mais leves, ele é uma solução mais cara, né? Então, para uma aplicação de logística, de transporte de comida, por exemplo, nós ainda não chegamos lá em termos de escala, né? Ainda é caro transportar uma pizza com uma aeronave desse tamanho. Ou seja, o que o nosso público conhece bem é o famoso cálculo do TCO, né? Custo total de propriedade que os transportadores fazem para entender a vida útil, né, de um caminhão, por exemplo. Isso aqui ainda não faz sentido, porque é um produto de cerca de 150 mil euros. Vamos falar assim, grosso modo. Grosso modo. Ordem de grandeza. Ordem de grandeza, mas, como foi colocado antes, vai depender das suas variantes, das suas variações, vai depender também, o custo total de propriedade de operação vai depender da forma de operação. Mas o que eu queria complementar é que o transporte de cargas mais valiosas é o que faz mais sentido na utilização inicial da aeronave, principalmente aqui no mercado brasileiro, mas também em mercados de outros países, né? Então, por essa razão, a gente hoje a nossa proposta é acessar o mercado de logística médica, né? Insumos médicos, transporte de sangue, amostras de laboratório, vacinas, material genético, enfim, né? Porque esse material, ele é um material mais caro, é um material mais valioso e é um material sensível. Então, a agilidade que essa aeronave traz para a operação logística de uma empresa especializada nesse tema é muito interessante. E aí, nesse caso, até o governo é o seu cliente? Potencialmente, governo, sistemas de estatais, SUS, transplante de órgãos. Não há dúvida. Evidentemente, o governo, né, o cliente governo, ele tradicionalmente demora mais tempo a adoção de tecnologias novas. Por essa razão, a gente prioriza o cliente privado, mas, sim, o governo é um cliente potencial. Falando do cliente privado, corporativo, quais são as outras aplicações viáveis que justificariam uma aplicação dessa? Produtos valiosos, mas cargas de alto valor agregado, mas me dá exemplos, por favor. Peças de reposição. Então, você imagina, houve uma situação há uns anos atrás em que eu prestava serviço para o mercado de óleo e gás, e em uma determinada obra na Amazônia, né, uma peça relativamente barata em comparação com demais peças, teve que ser transportada num helicóptero, porque essa peça fez falta em algum momento no processo, ela teve que ser substituída, e um helicóptero teve que ser alocado para percorrer uma distância relativamente curta, 50 quilômetros, para levar essa peça leve, onde naquele tempo não existia, mas é a típica aplicação interessante, né? O transporte de todo tipo de produto, unindo dois pontos separados geograficamente por um espaço com infraestrutura precária, né? Onde tempo é dinheiro. Então, sem aquela peça, aquela obra ficava parada e o prestador de serviço acumulava prejuízos. Então, com uma solução dessas, você tem o encurtamento desses tempos, né? Então, a novidade está no Brasil agora, está em fase final de homologação, provavelmente para início de 2026, já deve estar aí disponível no mercado. Exato. Mas diante das experiências internacionais que você tem, cases que já foram testados, o que você pode citar para a gente aí de mais contundente? Posso citar o Japão, né, um país que oferece, assim também como o Brasil oferece esses desafios de interligação de regiões remotas. O Japão tem muitas ilhas, né? Essas ilhas, existe gente morando lá, e existe gente que precisa de medicamento, precisa de sangue, precisa testar a sua saúde em laboratórios. Então,
existe uma ressonância muito positiva da utilização do Wincopter no Japão. Na própria Europa, na própria Alemanha, que é o país sede da empresa, para a integração também daí de comunidades, né? Acredite ou não, a Alemanha também há comunidades assim relativamente isoladas ou longe de grandes centros, né? E que precisam também ser servidas por infraestrutura. Estados Unidos é um mercado importante para nós temos uma base nos Estados Unidos, né? Estamos preparando, já tivemos uma atividade significativa, né, com alguns players de logística, né, de lá. Posso mencionar a UPS, né, foi um parceiro onde nós desenvolvemos uma atividade, e a América Central, né, México, Costa Rica, pelas mesmas razões. São países que têm condições de aplicar uma tecnologia disruptiva como essa, mas ao mesmo tempo têm desafios de infraestrutura. Tá, qual que é o tamanho desse mercado que vocês estão imaginando aqui para o Brasil, de repente para o ano que vem, mercado global? Vamos falar assim, vamos medir o mercado em tamanho de número de unidades que a gente, né, vislumbra. A Synerget deu um passo ousado, nosso parceiro deu um passo ousado, adquirindo algumas dezenas de unidades que vão ser colocadas nos próximos anos. Evidentemente que essa entrada no mercado ela tem um tempo de maturação, né? Então, para o próximo ano, a gente vislumbra aí a colocação de algumas unidades a mais. Nós já temos 5 unidades importadas, né, colocadas. A gente enxerga mais algumas unidades, né, mais umas 10 ou 15 unidades, uma coisa nesse patamar. A partir de 2027, aí sim, aí a ideia é a gente seguir um crescimento até 2030, onde a gente vai falar de centenas de unidades, né, por ano. No mercado global, esses outros países, essas outras regiões que eu mencionei, adicionando, por exemplo, a Austrália, que também é um país de dimensões continentais, que também tem os seus desafios, a gente então fala de até 2030, assim, na casa de milhares de unidades por ano. Você está falando já dando um horizonte aí de 5 anos para a gente, por exemplo. Podemos imaginar novas aplicações? Podemos imaginar novas aplicações. A gente está ilustrando aqui também a aplicação de inspeção industrial, né, carregando o sensor LiDAR, que é um sensor de alto porte, com a capacidade de digitalização de infraestrutura industrial. No caso aqui, a gente trouxe o exemplo da digitalização dessa área aqui local, né, dessa paisagem toda, mas também fizemos a digitalização de uma pequena extensão de uma linha elétrica que fica mais ou menos naquela região ali, né, para mostrar como é fácil, efetivo fazer a digitalização, né, chama-se o Digital Twin, de uma infraestrutura, que pode ser uma infraestrutura linear ou pode ser uma área, né. Nós estamos mirando, nós e a Synerget, nós estamos mirando em infraestrutura linear, redes de transmissão de energia elétrica, estradas, pipeline, né, dutos de óleo e gás, onde eles estiverem aparente e assim por diante. E o LiDAR traz essa robustez, essa capacidade da digitalização precisa muito rápido. Tá bom, então em cada uma dessas aplicações, o que ele vai fazer? Que dados que ele vai entregar para os gestores, para quem contratar esse serviço? O sensor, ele é um elemento totalmente estanque nesse processo, né? Ele não interage com a aeronave, ele tem os seus próprios... a sua própria eletrônica, a sua própria inteligência de captura do dado. O que a aeronave faz aqui é transportá-lo, voar sobre a infraestrutura. Então o sensor vai emitir os feixes de laser, ele vai, no retorno do feixe, vai criar um mapeamento digital de alta densidade, né? Então toda essa informação, e a gente está falando de terabytes e terabytes de informação que são armazenadas localmente. Essa informação então é transferida, depois do pouso ela é transferida para um sistema que vai processar essa informação e transformar no mapa digital. A partir desse mapa digital, você pode aplicar sistemas de inteligência artificial que vão ou comparar com mapas feitos anteriormente e aí gerar relatórios gerenciais das diferenças, dos danos ou das necessidades de manutenção, ou você pode inclusive fazer inspeções visuais, né, que são hoje contraprodutivas. O ideal é submeter essas informações, que são informações massivas, a sistemas de AI que vão gerar os relatórios, né. E essas são questões que a gente, então, como provedores de solução, a gente não entra. Os clientes têm
muitos clientes têm essa capacidade de processar e gerar informação. O que a gente faz é prover a aeronave e o sensor, né? E a coleta de dados. E o cliente... E aí o dado ele apura do jeito que ele utiliza quiser. Como ele quiser. Por exemplo, monitoramento de rodovias, você precisa criar um condomínio, qualquer instalação no meio de... A inspeção topográfica, a inspeção de construções irregulares, porque o LiDAR ele traz essa vantagem, né? Num levantamento aerofotográfico, você não tem a noção do que está acontecendo abaixo da copa das árvores, né? Então, se tem uma construção irregular ali, a câmera não pega. Mas o LiDAR pega. O LiDAR vai entregar o que acontece abaixo da copa da árvore. Uma construção que surgiu nova a partir de um dado anterior, ou um dano, ou erosão. Esse é um caso muito, muito comum. A erosão, né? Então tem a copa das árvores e não se sabe o que está acontecendo ali. Você detecta a erosão e processos ligados ao solo com uma precisão muito maior. Então, nesse caso, por exemplo, pensando num custo de hora-uso, seria muito mais vantajoso em relação ao helicóptero, por exemplo. É bastante. Que você não teria essa visão detalhada que o LiDAR proporcionaria, você só teria a versão da copa da árvore, né, a visão da copa da árvore, e o custo também de operação, né, de carregar uma bateria. Veja, Gustavo, o helicóptero ele pode carregar o LiDAR, e ele carrega, né? Então, na verdade, a efetividade do helicóptero, eu não estou dizendo que o helicóptero não é efetivo, o helicóptero é efetivo, mas ele é caro. O helicóptero é caro para adquirir e caro para operar. Caro em comparação com esse drone, né? Não são todos os drones... Tô até passando uma aqui em cima atrapalhando nossa entrevista. Vamos lá. Não são todos os drones que carregam um sensor LiDAR dessa grandeza. Esse sensor ele tem um custo que pode chegar a três vezes mais do que o drone. Então ele é um sensor muito caro. Você não pode integrar esse sensor com um drone barato e pouco confiável. É por essa razão que ele é utilizado em helicópteros. Mas agora, com um drone como o Incopter 198, então você pode utilizar, porque ele entrega a confiabilidade que se precisa para esse tipo de operação. Por exemplo, ele tem alguma limitação de altura para fazer todo esse mapeamento? Não. Quer dizer, tem a limitação técnica, vamos falar assim, né, são 3.000 metros acima do nível do mar. Tá? Então, a regulamentação de voo dessa categoria de drone, a gente está falando de 120 metros, talvez em determinadas situações um pouco mais. Então, nessa altitude, é um voo muito tranquilo. E capta todas as imagens? Todas. Com a densidade de pontos que o cliente desejar, né? Pode ser uma densidade grande de pontos, vamos dizer 300 a 400 pontos por metro quadrado, ou uma densidade menor, se o cliente não precisa de tanta resolução, uma densidade menor. Tá? Perfeito, mas alguma coisa que seja relevante a gente mencionar sobre esse projeto? Olha, a gente está em vias de finalizar a certificação na ANAC, aqui no Brasil, né? A homologação na Anatel já foi concedida, a certificação ANAC está em vias de, mais algumas semanas a gente já vai ter essa certificação, e isso é uma porta, então é a primeira porta que se abre para a nossa entrada no mercado brasileiro, juntamente com a Synerjet, que nos tem apoiado muito durante esses anos, né? Foram anos de esforço no sentido de entender a regulamentação brasileira e o processo da certificação. Estamos concluindo e vamos entrar. Ano que vem, muitos vão ver o drone voando em Você várias falou regiões. em Anatel, me ocorreu o seguinte, como que ele se comunica com os sinais? É com satélite? Celular. Ele troca de sinais de antenas de acordo com as operadoras? Perfeito. Comunicação celular, né, LTE 5G, e a comunicação de backup é satélite, Iridium. Ou seja, se houver uma região onde não haja a presença, ou haja uma sombra, não haja a presença da comunicação celular, o satélite então assume e a aeronave continua voando. Todo esse mapeamento na operação é levado em consideração pelo operador, né, na hora de efetuar o design de uma rota de voo,
operador também vai levar em consideração a disponibilidade desse serviço de telefonia celular nessas regiões por onde o drone vai passar. Mas, em acontecendo uma situação de ausência de sinal de celular, o satélite assume. Uma outra curiosidade que me ocorreu, há necessidade de cibersegurança num equipamento desse? Há necessidade de cibersegurança para evitar hackeamento, evitar jamming, e o Incopter tem, então, essa também levou em consideração isso no seu desenvolvimento e tem uma camada robusta de cybersecurity nas comunicações.